Rocha acompanha desde ontem o trabalho das equipes, o trabalho incansável das equipes em busca por desaparecidos e na retirada de corpos dos morros que desabaram na cidade. Iago, você me ouve? Boa noite para você. Ouço sim, Priscila, boa noite para você, boa noite agora a todos que estão acompanhando aqui o J Minas, todo o estado ligado nesta cobertura, Priscila, que o Brasil acompanha de perto neste momento. Nós que estávamos atualizando há pouco, então, os números desta tragédia. São 47 mortes aqui na zona da Mata Mineira. Há um conflito entre os dados até da Polícia Civil, que já confirmam 48, sendo 42 aqui em Juiz de Fora e 6 em Ubá. Mas o Corpo de Bombeiros ainda trabalha com 41 mortos aqui em Juiz de Fora, 18 ainda sendo procurados e pelo menos, Priscila, cerca de 10 aqui neste ponto que nós estamos falando, o bairro Parque Burnier, que foi o mais atingido nessa tragédia. Neste local existiam 12 casas que desapareceram e só restaram aqui, Priscila, realmente escombros, né, bastante entulho. As casas deixaram de existir. E neste momento, então, a procura por pelo menos 10 pessoas que parecem ser, inclusive, da mesma família, porque as informações aqui dos moradores são que era um lote familiar, tanto que o Luiz, que nós vamos mostrar já já na reportagem, procura o sobrinho. A gente tem o Eric, que procura o irmão e a mãe e também os tios. A gente conversou com a dona Sandra, de 61 anos, que está aqui aguardando os corpos da filha, da neta e do genro serem encontrados. A notícia boa é que o netinho mais novo dela, de 4 anos, foi localizado com vida. Detalhe impressionante, Priscila, e que choca bastante, é que esse netinho foi encontrado debaixo do corpo da própria mãe. Ela que conseguiu salvá-lo, então, desta tragédia. Enfim, são várias famílias chorando aqui neste momento e nós aqui da TV Alterosa acompanhando de perto, prestando a nossa solidariedade. É uma cobertura bastante difícil. A movimentação aqui é de que parece que as buscas já vão retomar. Olha, em cima do morro ali, o nosso repórter cinematográfico Jorge Luciano vai mostrar pra gente. Equipes voltam ali ao local. De longe, Priscila, e também pela manhã eu consegui aproximar mais antes do isolamento ser feito. Parece que é uma laje. Então é um trabalho muito difícil de quebrá-la ali e também há o risco de queda. Nós acompanhamos uma bombeira civil que acabou se ferindo aqui neste trabalho. Teve um pequeno deslizamento, ela acabou caindo na lama. Então saiu bem, conversamos com ela. Então aqui até quem está nesse trabalho de busca, fazendo aqui esses trabalhos, corre perigo porque o solo ainda é bastante instável, está bastante encharcado. A chuva parou há pouco, mas o céu bastante fechado, Defesa Civil toda hora enviando alertas sonoros. A gente acompanha também no céu aqui trovões em algumas regiões, helicópteros da Defesa Civil sobrevoam aqui diversas áreas. Nós que também passamos no bairro Esplanada, onde 5 pessoas da mesma família foram soterradas. A gente não conseguiu atualizar se foram encontrados. A gente também esteve no bairro Vila Matilde, onde o casal de idosos era procurado durante a noite e início da manhã. Infelizmente chegou a notícia que durante a tarde foram encontrados sem vida. Então esses números vão aumentando, essa tragédia que não para de crescer aqui em Juiz de Fora, mas também na Zona da Mata, porque Ubá também chora, Priscila. Iago, você que está aí desde ontem, a gente tem visto as imagens desse local, que é o Parque Burnier, o mais afetado, como você disse, 12 casas desabaram. Essa é uma área que fica na ponta de uma encosta, né? Foi o morro que caiu, arrastando essas casas, mas essa é uma área de risco e uma área de pessoas carentes, como a gente está vendo nas construções. É uma área onde as pessoas poderiam ocupar ou é a desocupação desordenada que acabou colocando essas famílias e tantas vidas em risco? O que você sabe sobre isso? Então, Priscila, levantando aqui as informações, de fato, a visão aqui está um pouco prejudicada, mas o morro é bem colado aqui nas casas. Em outras partes aqui do bairro Parque Burnier, a gente acompanha que um trabalho de encostas foi feito aqui pela Prefeitura ou pelo Estado, mas aqui neste ponto não tinha, então foi onde cedeu. Segundo informações que nós recebemos, começou sim com uma ocupação desorganizada. Olha só, descendo uma lama aqui agora, porque tem máquinas trabalhando lá em cima. A gente vai afastar aqui um pouco, Priscila,
porque o maquinário está trabalhando lá em cima e agora então escorrendo aqui essa água. Como eu disse, choveu bastante durante a tarde e alguns pontos acabaram formando ali diversas áreas com lama, o que dificulta este trabalho. Mas voltando à sua pergunta, segundo informações, aqui sim começou com uma ocupação, mas que depois foi recebendo luz. Aqui a água é encanada, a luz aqui existe, tem os padrões. Então foi um local que foi se regularizando, mas infelizmente a questão do trabalho de encostas em alguns trechos não chegou e nesse, que é um deles, acabou então ocorrendo esta triste tragédia, soterrando então famílias e 12 casas que desapareceram por aqui, Priscila. A gente ouviu sobre uma história de uma mulher que vivia aí e era enfermeira. Ela chegou a ser resgatada dos escombros, mas não resistiu aos ferimentos porque ela estava debaixo de cimento, de lajes. E ela perdeu também a mãe, o companheiro e os bombeiros e as equipes de buscas parece que buscam por 2 filhos dela que estão desaparecidos. A minha pergunta agora é, como você disse, você está ao vivo desde o Tá Na Hora, né? Muitos minutos ao vivo aqui. Eu gostaria que você dissesse para o telespectador que está aqui com a gente no JA, se nesse local onde 12 casas desabaram, se praticamente todo mundo era da mesma família, vizinhos muito próximos, mas muita gente de uma mesma família, Iago? É exatamente isso, Priscila. A gente levantou as informações que seria sim um lote com casas que a maioria das pessoas seriam sim da mesma família. E é por isso que, conversando aqui com o pessoal, a gente vai ouvindo, né, como eu disse aqui durante a programação, o Luiz que está atrás do sobrinho, o Luiz que resgatou 4 pessoas, uma delas uma criança que acabou morrendo no hospital. Então, só para se ter uma ideia, daqui 9 pessoas foram resgatadas com vida. 10 estão sendo procuradas e o número de mortos já chega a 11, tá, ô Priscila? Somente aqui no Parque Burnier. Então, é o Luiz procurando o sobrinho, é o Eric procurando a mãe, procurando o irmão, procurando os tios, é a dona Sandra aguardando a filha, a neta de 14 anos, o genro também aqui serem localizados. Pela manhã, nós acompanhamos o resgate de um idoso que infelizmente não resistiu a essa tragédia e durante a tarde outros 2 corpos foram localizados aqui entre os escombros. Então a gente vai atualizando e de fato essa tragédia tem essa dor ainda maior por saber que famílias acabaram, né, praticamente. Teve uma mãe aqui que perdeu a filha, o marido e ela conseguiu sair com vida, mas a fala dela é de que perdeu tudo, né? Não só a casa, mas também a família. Então pense só, Priscila, até quem sobreviveu acaba tendo esse sentimento de perda muito grande e é os relatos que nós vamos ouvindo aqui. E novamente uma água volta a escorrer porque atrás aqui de casas que ficaram em pé, máquinas pesadas trabalham porque é um momento de tentar encontrar o mais rápido possível os corpos que ainda estariam aqui soterrados. O Corpo de Bombeiros trabalha com cerca de 10 pessoas somente aqui no Parque Burnier, Priscila. E não há chance, ou os bombeiros não trabalham com a possibilidade de resgatar pessoas com vidas nessa altura? A cada momento que passa, Priscila, fica mais difícil, mas como os moradores falaram aqui com a gente, enquanto tiver fé, a esperança é a única que morre. Então a gente sabe que, claro, a cada momento que passa, essa chance diminui, mas a esperança é que bolsões de ar sejam formados debaixo dessas estruturas, que nós já acompanhamos histórias assim. Então a expectativa aqui de todo mundo é pegando na mão de Deus mesmo, orando bastante para que encontre pessoas com vida aqui ainda. Mas a gente sabe que a cada tempo que passa, a gente já está completando aqui 3 noites já de buscas, a gente sabe que essa chance diminui. Mas quando houver fé, esperança e força do pessoal aqui, Priscila, a expectativa é de encontrar pessoas ainda com vida. Isso mesmo. Iago, daqui a pouco a gente volta ao vivo com você. Parabéns por esse trabalho e boa sorte aí, porque a gente sabe que é uma cobertura delicada
e você está aí seguindo as regras, mas as autoridades ali, bombeiros, defesa civil, estão atentos para evitar riscos, já que como o solo está encharcado com mais chuva que atingiu a cidade hoje, há riscos de novos desabamentos. Fora tem servido de abrigo para quem perdeu a casa e para quem precisou deixar imóveis em áreas de risco. E as aulas estão suspensas. Além disso, o nível da água do rio Paraibuna, que corta a cidade, continua alto. Os moradores têm recebido a orientação de evitar circular pelas ruas. A rotina da cidade, que está em luto, continua totalmente alterada. Nós vamos voltar a Juiz de Fora para falar ao vivo com o nosso repórter, o Gabriel Luterbach, que está em outro ponto da cidade e tem mais informações sobre a situação por lá. Oi, Gabriel, boa noite para você. Dá para ver aí que você já está numa região que foi menos afetada por esses temporais. Mas como é que está a situação? Ainda vai demorar para voltar ao normal, né? Boa noite mais uma vez. Olá, Priscila, boa noite para você também que nos acompanha ao vivo aqui na tela da TV Alterosa. Como você falou, eu estou na Avenida Barão do Rio Branco, uma das principais avenidas aqui da cidade, para quem não conhece. Aqui foi muito pouco afetado pelas chuvas fortes. Os bairros mais afetados foi o Parque Burnier, também o JK, mais a zona leste da cidade. Aqui, então, não foi tão afetada assim. Priscila, até presenciar e também testemunhar a população e também a quem que está nos vendo ao vivo aqui na tela da TV Alterosa, eu presenciei uma tentativa de voltar à normalidade. Muitas pessoas que hoje foram trabalhar saíram de carro ou então estavam tentando voltar para casa com carros de aplicativo, porque os ônibus estavam operando com linha reduzida aqui na cidade de Juiz de Fora. Então, o trânsito na cidade já ficou bastante caótico, ficou bastante congestionado, principalmente na parte da manhã e também na parte da tarde. Por outro lado, as aulas das escolas municipais e também das escolas estaduais ainda não voltaram, estão suspensas pelo menos até amanhã quinta-feira. Então tem esse outro lado também. Eu rodei por vários bairros aqui na cidade e um dos principais bairros que me chamaram a atenção foi justamente ali no Vitorino Braga e também no Alto Grajaú. Hoje mais cedo eu estive em um ponto de abrigo que acolhe aproximadamente 55 pessoas, segundo essa última atualização, que inclusive esse ponto de apoio, de abrigo, ele foi evacuado por conta dessa chuva forte que atingiu o Juiz de Fora no fim da tarde de hoje. E o que eu presenciei são várias pessoas que estão, obviamente, muito carentes, necessitando de ajuda, mas o outro lado também é importante ser dito, a solidariedade do povo de Juiz de Fora, do povo mineiro e também do povo do Brasil, porque muitas doações chegaram até esse ponto de abrigo que, segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, é onde tinha mais desabrigados. Como eu falei, eram aproximadamente 55. Então, itens de higiene, itens de limpeza, roupas, eles acabaram montando um brechó para as pessoas que estavam desabrigadas escolher os itens que eles queriam. Também presenciei muita comida. Alguns voluntários saíram de casa e foram para essa escola para poder fazer comida para essas pessoas que estão desabrigadas. E logo depois já estavam preocupadas também com o lanche da tarde. Então, quando eu estava lá, ainda muita gente chegando com café da tarde, pão, um carro cheio de pão para poder dar alimentação a essa população. E também na parte da noite eles me disseram que estava com a janta garantida, mas eles estavam preocupados, por exemplo, com o almoço do dia seguinte, porque estava faltando carne. Então eles até falaram que se pudesse, você estava até falando do Pix, se pudessem doar carne para esses abrigos, seria de bom agrado. Priscila, então um clima aqui na cidade muito triste, mas as pessoas tentando voltar à normalidade. Hoje eu já senti um trânsito mais congestionado, então muitas pessoas buscando ir ao trabalho aqui na cidade de Juiz de Fora. Obrigada, Gabriel. Bom trabalho para você. E a gente sabe que para muitas pessoas o impacto não foi tão grande, mas no bairro Parque Burnier, onde o nosso repórter Iago Rocha estava agora há pouco, a situação é das mais terríveis. Como ele mostrou para a gente, a avalanche de lama que desceu da encosta derrubou 12 imóveis. O Iago volta com a gente ao vivo agora. Iago, conta pra gente o que mais que você pode dizer sobre essa situação aí. Você acompanhou ao longo do dia, o trabalho das equipes.
Exatamente, Priscila. A gente acompanha os trabalhos aqui desde a noite de ontem. Nós preparamos uma reportagem que mostram aqui as pessoas que estão incansavelmente em busca dessas pessoas desaparecidas. Vamos acompanhar. Imagens feitas pelo jornalismo do SBT mostram o momento em que o corpo de um idoso é retirado dos escombros. As buscas por sobreviventes avançaram pela madrugada desta quarta-feira. Além do corpo de bombeiros, voluntários e moradores se unem em uma corrida contra o tempo. Eric não sai do local desde o desmoronamento. Ele procura pela mãe, pelo irmão e por outros familiares. Meu irmão, não só ele, como minha mãe também ficou soterrada debaixo. Meus parentes, minhas tias, minhas primas, primo, tudo aí debaixo. E é uma coisa que eu não sei nem explicar, não sei o que falar, não sei o que fazer. A gente está aí 2 dias direto nessa busca aí, tentando achar os corpos deles, que se possível com vida. Se Deus quiser, eu creio que vai dar tudo certo, a gente vai conseguir encontrar todos. Luiz, também morador de Juiz de Fora, ajudou a resgatar 4 pessoas que estavam soterradas. Agora ele vive a angústia de tentar encontrar o sobrinho. Porque é uma dor muito triste, cara, muito triste. Sem dormir, tá direto. Estou 2 dias sem dormir, eu consegui dormir um pouquinho ontem, dormi em questão de umas 3 horas só, voltei de novo hoje pro resgate. Então é uma coisa que é difícil, cara, que ninguém passa por isso. Se do nada você tá com seu sobrinho em casa, ele sai para vir ver a mãe, e de repente você não consegue encontrar ele mais. Você vai lembrando, né, brincando com ele, conversando com ele, o moleque jovem, 20 anos pela frente, tinha um futuro imenso, conversava muito comigo, né, com o seu dele, conversa muito com ele, tanto com o outro aqui, nós conversamos muito, que é tempo estar ajudando um outro, passar o que eu passei, explicar para ele a vida como é que é, para ele seguir o caminho certo, né, cara. Então a vida é linda pela frente, mas infelizmente aconteceu esse desastre aí, mas estamos em busca aí para fazer um enterro digno, né, espero que ache com vida, né, mas difícil mas enquanto tiver Deus no coração, a gente tem fé. Nossa equipe está aqui no bairro Parque Burnier, um dos mais atingidos por esta chuva histórica em Juiz de Fora. E cenas assim são comuns. Pessoas que chegam a todo momento com caixas, alimentos, mantimentos para as equipes de socorro que viraram à noite neste local, contando com apoio também dos moradores, que buscam não só vizinhos, mas também familiares que ainda estão soterradas aqui. Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos 9 pessoas ainda são procuradas neste ponto. Para se ter uma ideia, onde eu estou neste momento, era uma das casas. Atrás de mim, tinham outras 11, todas levadas pela enxurrada e também pelo deslizamento de terra, que acabou cedendo aqui neste ponto. Quando eles arrumaram o portão ali, não deixou uma saída para a água. Então eu estava filmando para mostrar para o dono que ele tinha que deixar ali, porque a minha preocupação já era estourar esse portão e a água vir para minha casa. E nisso que eu comecei a filmar, quando eu olhei para lá, eu já vi a casa caindo inteira. Foi uma explosão. Caiu inteirinha, e aí eu entrei em pânico, né? A gente fica em pânico, porque vê todo mundo gritando, pedindo socorro, aquele desespero todo. Emocionada, Sandra aguarda a retirada dos corpos da filha, do genro e do neto, de 13 anos. O netinho mais novo, de apenas 4 anos, foi o único encontrado com vida. Gisele é bombeira civil e também ajuda nas buscas. Durante o trabalho, ela se feriu ao cair em uma área de lama. Mesmo machucada, decidiu continuar. A situação está muito precária e, tipo assim, uma tristeza ver, porque a gente quer ajudar, entendeu? Mas, assim, a chuva está cada dia pior, entendeu? Então, estamos aqui querendo ajudar e salvar vidas, porque são muitas vidas precisando, gente. Nessa hora a gente não tem que ver orgulho, nada, deixar tudo para lá. É pegar, ajudar as pessoas. Para o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, a maior dificuldade durante as buscas por vítimas nas cidades de Juiz de Fora e Ubá é o terreno,
extremamente instável. A gente percebeu a necessidade de aumentar o perímetro de segurança aqui, né? Alguns indícios que a gente recheca o tempo todo, inclusive por imagens de drone, se realmente há uma probabilidade de movimentação desse terreno, probabilidade iminente, por isso aumentamos o perímetro aqui de isolamento. Mas é importante esclarecer, não há motivo para pânico, as informações têm que ser conduzidas com clareza e orientação para que a gente tenha segurança nas atividades aqui. São histórias dramáticas, né? Até a gente se emociona, mesmo estando de longe. A gente vai para um rápido intervalo e eu espero você daqui a pouquinho.